aí, massa coral, beleza? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático. Você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal que é dedicado para você que torce por Santa Cruz, que é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para explicar, vou tentar aqui ser o mais sucinto, o mais explicativo, para tentar esclarecer de uma vez por toda a dúvida de alguns torcedores e o questionamento. Eu vejo aí sempre nas publicações do canal, em outras publicações e outros vídeos, a mesma revolta dizendo para o Bruno meter a caneta e assinar logo essa vinculante e aprovar sem ela passar pelo conselho, sem ter o parecer da comissão fiscal, sem a assembleia de sócio, enfim, né? E não é bem assim que a coisa funciona. Então, por mais que o estatuto deu, através de uma assembleia em 2022, esse poder para o Bruno Rodrigues meter a caneta e resolver, as coisas não são assim fáceis como parece. Então eu vou tentar explicar o porquê do Bruno ainda não poder fazer isso, tá? Então se liga no vídeo aí, dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto. Lembrando que eu tô quase lá chegando, tô querendo alcançar a marca de 3.000 inscritos, tá bom? Vamos embora aqui sem enrolação. Por que Bruno Rodrigues não assina logo essa bendita, né, para não falar outro nome, desse contrato e já bota a SAF para funcionar, né, já que o estatuto dá esse direito a ele? Porque tem que passar por todos esses trâmites. Vamos fazer uma rápida recapitulada para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Vamos lá. Bruno Rodrigues, ele passou a ter, né, esse direito, esse poder de decidir sozinho sobre a questão da SAF em função de uma assembleia que foi realizada no Dia das Mães, do dia 8 de maio de 2022, né? Eu não me lembro qual foi o jogo que teve nesse dia, mas o então presidente Antônio Luiz Neto decidiu fazer uma votação, uma assembleia, né, extraordinária, onde ele colocou 3 itens. Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho aqui para ficar mais visível. Pronto. Onde o primeiro item era a ampliação, né, do número de conselheiros para 300 a mais, né, e 50 suplentes. E ele colocou aqui no item 2 desse papel, né, dessa cédula de votação, o seguinte, né? Ele tinha um item lá de um edital e ele dizia que todos esses itens do edital era para a constituição da SAF. Só que aqui era uma pegadinha. Nesses itens, que são um monte, né? 1, 2, 3, 4, 6, 7 itens, era justamente dizendo que o sócio ele autorizava, dava plena autonomia para o executivo, na pessoa do presidente, decidir sobre a constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Ou seja, só o presidente do executivo é que poderia decidir se instituía ou não a SAF no clube. Simplesmente isso. E aí, os sócios, lendo isso aqui, entendia que era para constituir a SAF, né, no clube. Mas não estava explícito que esses itens estavam dando poder para o presidente da época. Então, foi uma esmagadora votação aprovando. E aí, a partir daí,
o presidente do executivo ficou sozinho, sendo o grande responsável por constituir a SAF. Por que então Bruno Rodrigues, ele, enfim, diante desse poder, ele não pode fazer isso, canetar, instituir a SAF sem passar por órgão nenhum do clube, por nenhum dos poderes do clube? Porque no contrato, primeira coisa, no contrato do da vinculante, né, fala exatamente o seguinte: a obtenção das aprovações irrevogáveis e incondicionais necessárias pelos órgãos internos do Santa Cruz Futebol Clube para a consumação da operação prevista no contrato, incluindo, aqui em outras palavras, né, para esse contrato entrar em vigor, os, né, tanto os investidores como o presidente concordava que teria que ter aprovação de todos os órgãos internos do clube, tá? Incluindo a realização da Assembleia Geral de Sócios para aprovação, incluindo aqui, né, a modificação do Estatuto Social do Santa Cruz, de forma a viabilizar a realização da operação nos termos aqui previstos, conforme conteúdo que será previamente acordado entre a investidora e o Santa Cruz. Segundo ponto, a ratificação pelo Conselho Deliberativo dos atos já praticados pelo Santa Cruz em relação à operação prevista neste contrato. Terceiro, as manifestações e aprovações dos órgãos de administração do Santa Cruz Futebol Clube, incluindo o Conselho Deliberativo, a diretoria patrimonial e a comissão fiscal. Então tá bem claro aqui que esse contrato só vai ser consumado, só vai entrar em vigor a partir do momento que tiver a aprovação da Assembleia Geral de Associados de acordo com a modificação descrita no Estatuto do clube e também diante da manifestação dos órgãos de administração do Santa Cruz, Conselho, Patrimônio e Comissão Fiscal. É por isso que deu aquele rebuliço, né, com as falas do então presidente da Comissão Fiscal, Bartolomeu Bueno, que se mostrou contrário ao contrato, né, como ele estava estabelecido, porque exatamente aqui está bem claro que a Comissão Fiscal ela interfere no processo. Ah, mas nenhum desses órgãos, né, de administração do clube pode vetar. Realmente, não pode vetar de acordo com a Assembleia Geral de 2022, né, que deu somente poder de veto ao presidente. Mas se o presidente concorda em assinar um contrato, onde nesse contrato está lá descrito que ele só vai entrar em vigor se houver a aprovação de todos os órgãos internos do clube, ele assinando, ele estaria rasgando isso aqui. Então, ou seja, ele estaria quebrando o contrato. E quebra de contrato gera o quê? Multa. Pelo menos todo contrato é assim, aqui deve ser. E além de pagar multa, os investidores iam cair fora. Outro ponto, por que ele não pode assinar por conta própria? Voltando à celeuma do estádio. O estádio, tá? Aqui você tem o que diz o contrato, né?
O contrato de cessão do Estádio Arruda será assinado por um prazo de 50 anos, prorrogável automaticamente por iguais períodos, até que a obrigação de transferência do Arruda seja concluída. O estádio ele não pode, né, ser vendido de acordo com essa lei aqui, ó, 2815, que está relacionada à desapropriação do imóvel por utilidade pública. É uma lei municipal do Recife. Então, o que é que se diz essa lei aqui? O artigo 3 dela. O Santa Cruz Futebol Clube não poderá alienar no todo ou em parte o terreno objeto da doação referida nesta lei. Em outras palavras, ele não pode vender nem repassar para ninguém. Olha o que diz o artigo 4º. No caso de ser dissolvido o Santa Cruz Futebol Clube em razão da sua finalidade desportiva, o terreno doado reverterá ao patrimônio do município do Recife. Então, tá bem claro aí. O clube não pode, de forma alguma, vender o estádio, porque o terreno onde ele está incluído, onde ele está inserido, é da Prefeitura do Recife. Ele foi doado para construção do estádio. Então, o terreno não é do clube. Tanto é que no estatuto está colocado aqui, ó, no capítulo 1 do patrimônio. O patrimônio do clube é constituído dos bens móveis e imóveis, direitos relacionados aos contratos com atletas, dos troféus das taças que possua. Artigo 78. O patrimônio imobiliário do clube somente poderá ser alienado para efeito de permuta, construção ou ampliação, com aprovação de no mínimo 2/3 do número de membros que compõem o Conselho Deliberativo, convocado especialmente para tal fim. Ou seja, se Bruno Rodrigues ele assina, mete a canetada e autoriza a constituição da SAF, ele não consegue fazer a transferência do Arruda para os investidores. Porque, primeiro, tem uma lei que barra. Segundo, que o próprio, como você acabei de ler aí, o próprio estatuto do clube não permite. Ele, para fazer isso, ele teria que ter a aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Deliberativo. Aí eu pergunto a você, ele canetando, você acha que esse conselho ele vai aceitar se ele levar, né, a votação, a transferência do estádio? Não, obviamente que não. Esse estádio, para ele exatamente ser transferido para os investidores, eles precisam que haja uma alteração na lei. Se crie outra lei, tá? Autorizando, no caso, o prefeito coloca em votação, sanciona essa lei para ser votada, e aí a Câmara de Vereadores é que decide se concorda ou não. Então veja que envolve o quê? Um arranjo político. Então é por isso que seu Bruno Rodrigues, ele ontem foi almoçar com os presidentes dos respectivos órgãos internos do clube. Pronto, aí é por isso que o presidente Bruno Rodrigues ontem almoçou com os três, né, os outros três presidentes dos órgãos internos do clube. Isso é nada mais do que um arranjo político, né, para conseguir a aprovação da SAF. Então, se ele canetasse, torcedor, você acha que Adriano Lucena, o novo
né, presidente da Comissão Fiscal, o Manuel Júnior, e principalmente o Vitor, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, iria dar apoio a ele, lembrando que ele precisa, né, deles para justamente aprovar a SAF, eu acho que não, né? Então, não é tão simples como vocês pensam. Eu sei que tá todo mundo agoniado, querendo aprovar logo isso, né? Mas, infelizmente, tudo é política. E política é assim, você tem que sentar, conversar e tentar, né? Apoio. É lógico que num ambiente amplo, uma torcida tão ampla, tem quem é contra. Isso é normal. A questão é que nessa celeuma aí que envolveu o estádio, é provado, mas por isso que tá essa repercussão, essa revolta da torcida, o modelo associativo ele não tem capacidade nem financeira, nem administrativa de zelar pelo patrimônio do clube, que o maior patrimônio é o estádio. Agora, se eles dessem condições, né, e tivesse a capacidade de zelar e de exatamente mostrar uma solução para o Arruda não ficar nesse estádio deplorável que ele está, eu seria um que ia defender. Não, o Arruda tem que ficar com a associação. Mas não tem como, né? Então, não tem lógica do estádio não fazer parte da SAF. Até porque esse valor aí de 1 bilhão só é possível por causa do estádio, que é a maior fonte de renda para os investidores ganhar dinheiro e para fazer as melhorias no clube. Então o Arruda é a chave mestra dessa SAF. Então não tem como, sem o Arruda, essa SAF ter a, vamos dizer assim, a capacidade de gerar essa receita de no mínimo 1 bilhão. Comenta aí e me diz o que é que tu achou. Espero ter sido bem claro, bem explicativo com relação ao porquê do Bruno Rodrigues não poder assinar e aprovar de imediato essa SAF.